Olá, olá, senhores, mais um estudo sobre a ciência espiritual da criação, é o vídeo 50. Eu terminei no vídeo passado, no anterior, fui até a 10ª onda. Agora vamos estudar, né, a 11ª onda. Essa onda é fatorial. Essa é a primeira onda, fatorial. Isso aqui é a continuidade que eu tinha dito daquelas 13 ondas. Fatorial aquática, magnetizada, e o fator dela é o gerador criativo. Sempre que lembrar aquática é sempre. Bom, então, essa onda é transportadora do fator gerador regido pelo trono essencial aquático ou trono essencial da geração e criatividade. Em nível da Terra, na nossa linguagem, né? Em nível da Terra, a regente natural da parte feminina, positiva e passiva, é o orixá Iemanjá. Esse é o vídeo. É o trono Iemanjá. Então, em nível da Terra, a regente natural, ela foi irradiada pelo Criador, né? Então, na parte feminina, seja ela positiva ou passiva, é o orixá Iemanjá, denominada também de mãe da vida. Iemanjá, o trono Iemanjá, que no final do ano vocês vão lá poluir o mar com aquelas... É muito bonitinho, mas esse trono ele não precisa dessas coisas. Ele é uma consciência, um trono de luz, uma consciência que tem, sabe, aquela estrela que eu expliquei nos vídeos passados, Iemanjá e os outros tronos, eles...
tem uma estrela que eu não sei o formato dela. Cada um tem um formato, cada estrela tem o seu formato. E é daqui que pulsa, isso aqui pulsa, é daqui que esses tronos, como o Iemanjá e outros, irradia, tá? Irradia. Os fatores, que depois de irradiar os fatores, começa um novo procedimento, né? Para seguir a criação. Então, ela também é chamada Mãe Vida. A incorporação dessa onda fatoral aquática, Iemanjá, magnetizada, tem por função saturar, ou seja, até preencher todo aquele espaço ali que ela está se criando, né? E dar maleabilidade, quer dizer, ser maleável, à onda magnética essencial eólica, visando gerar, eu comi pipoca e matei a saudade da pipoca, gente. Quanto tempo! Dei uma saidinha aqui perto, encontrei um pipoqueiro fazendo a pipoca na hora, não resisti. A pipoca, eu acho que deve existir em outros países. Acho que é muito daqui mesmo, né? A pipoca é uma comida, vamos dizer, daqui, né? Porque pipoca é comida também, né? Então, a incorporação dessa onda fatoral aquática magnetizada tem por função saturar e dar maleabilidade à onda magnética essencial eólica, visando gerar condições ideais para que ela se transforme em onda eletromagnética. Ela, desmagnetizada, ela vai se autotransformar em eletromagnética, pois só esse fator aquático magnetizado tem essa capacidade. Só esse fator do trono Iemanjá é que tem essa capacidade de fazer o que foi explicado. Após a incorporação, dá origem a duas hierarquias de tronos: eólico, né, que já tinha, e aquático. Então, duas hierarquias, a eólica e a aquática. Então, vamos lá com essas duas hierarquias, ou seja, mais dois tronos. Hierarquia, porque o trono maior é o trono Iemanjá. Aí, com aquela misturada, né? Aí resultou mais dois tronos menores. Vou falar dois tronos menores, a hierarquia. Ela está lá em cima, ele está mais embaixo. Os dois estão mais embaixo, um depende do outro, né? Bom, então... Primeira hierarquia. São tronos ordenadores ou da geração. Ordenadores ou da geração, ou, se não quiser dizer dessa maneira, pode dizer alguns da água ou alguns marinhos. Se disser tronos alguns da água ou tronos marinhos,
É a mesma coisa. A segunda hierarquia. Ordenadores da criatividade. Ou, se não quiser dizer trono ordenador da criatividade, pode dizer alguns da criatividade, alguns das 7 ondas. Percebam que geração vem de gerar, criatividade vem de criar. A onda que forma a hierarquia dos tronos ordenadores da geração, que é aquela hierarquia da primeira onda que formou a hierarquia, a onda que formou a hierarquia, então ele está falando a onda que formou a hierarquia dos tronos ordenadores da geração, ou alguns marinhos encantados do mar, projeta-se para o quinto plano. Ou seja, aquela primeira hierarquia que foi criada, ela é criada, depois ela vai além. Ela vai se projetar já para o quinto plano. Preste atenção porque esse estudo do terceiro plano, eles falam no primeiro, dos fatores, falam no segundo, que é o essencial, e fala aqui no terceiro, que é o elemental que estamos estudando, mas também falam no quarto, vão falar no quinto, no sexto, etc. Okay? Para não confundir. Vocês prestem atenção para não confundir. Então, projeta para o quinto plano. A onda que forma, a segunda onda que forma a hierarquia dos tronos ordenadores da criatividade, ou alguns das 7 ondas, é o ordenador das ondas do mar. Essas 7 ondas do mar não são os que muitos imaginam. Eu estou falando aqui, ondas do mar, 7 ondas do mar, e todo mundo vai pensar o quê? No mar. É natural que pense no mar. Então é eles que... Olha como a gente tem que ter cuidado na interpretação. Uma pessoa que não tenha prestado muita atenção, 7 ondas do mar. Então esses alguns que comandam ali o mar, fazem as águas, né? É natural que uma pessoa pense isso devido a chamar as 7 ondas do mar. Mas não é isso. As 7 ondas do mar são as 7 ondas geradoras ou irradiações geradoras projetadas pela onda viva divina. Ou seja, são aqueles 7 tronos projetando as irradiações. São as 7 ondas. Porque tudo se multiplica e se divide. Um trono vai gerar outro trono, aquele outro trono vai gerar não sei quantos tronos, tal. Estão percebendo isso? Tá. Então, eles vão agora falar sobre as 7 ondas, que são as 7 energias. Cada uma das 7 ondas vivas, divinas, projeta-se e depois é incorporada pelas outras ondas vivas divinas, dotando-as de capacidade de gerarem a si mesmas, elas geram em si mesmas, multiplicando-se continuamente. Igual ao Criador, que ele gera em si mesmo. Ele gera em si mesmo os tronos. Ele gera em si mesmo as partículas que estão no espaço, etc, etc. A onda, ela volta
a repetir-se no estágio encantado da vida que acontece no quinto plano da vida, onde um trono, ou orixá, a absorve. Incorpora a sua estrela da vida, aquilo que eu fiz, aquela estrela da vida, e começa a multiplicar-se. Então, vamos lá. Fazer de novo aqui. Ele absorve pela estrela dele, o trono, e depois que ele absorve, ele recebe, né? Ele começa a multiplicar-se. Então, ele começa a se multiplicar nos seus filhos encantados. Porque ele está se multiplicando naquela criação. Então, por isso que diz, nos seus filhos encantados. Ele está projetando nos filhos a mesma estrela que ele tem aqui dentro, que pulsa, pulsa. Ele está projetando. Essas 7 ondas é que são geradoras, são elas que dão aos tronos, ou orixás, encantados, a possibilidade de multiplicarem-se nos seus filhos e filhas, ou nos seres regidos por eles nas dimensões da vida, paralelas à dimensão humana. Eles não só, esses tronos não só regem aqui nessa dimensão, nessa terceira dimensão, nos seres. Eles também irradiam para as outras dimensões da Terra, as outras dimensões. Nós temos 77 dimensões na Terra. Talvez tenha mais agora, né? Pelo tempo que foi. Porque sempre estão se multiplicando, sempre estão criando, né? Então, pode ser até que já tenha mais de 77. Então, eles agora vão falar no trono encantado. Trono encantado ou orixá encantado. Esse trono multiplica-se nos seres regidos por ele, que são suas cópias fiéis, assim que alcançam certo grau evolutivo. Sendo que, se vemos uma encantada Oxum, estaremos vendo nela o trono ou orixá Oxum que a rege. O trono Oxum rege a encantada Oxum. Atrapalhou? Vou explicar de outra maneira. Espera aí. Porque se multiplicam, certo? E fica irradiando. Então, aí você vê, um médico tem a clarividência, pronto. Aí diz assim, eu
Aqui está uma Oxum encantada. Se você olhar, estará vendo a mesma coisa do que a outra que a irradiou e a encantou, porque é igual. Porque a outra a rege, né? A imanta faz ela viver, certo? É a mesma coisa. Trono Oxum rege a encantada Oxum. A repetição em todos os sentidos é tão marcante que a vemos em todos os sentidos. Quando? Agora ele vai falar do médium. Vai dar aqui um exemplo, vai dar uma explicação. Quando um médium diz: eu incorporo minha mãe Oxum das cachoeiras. De certa forma, está certo, pois a encantada das cachoeiras que ele incorpora é uma multiplicação e uma individualização do trono encantado, Oxum das cachoeiras. Vou dar um outro exemplo. Se uma pessoa diz: eu tô incorporando a Exum dos rios. Sim, mas essa Exum dos rios é igual a que a está regendo, embora ela seja uma individualidade. É o nosso caso. Nós somos individualidade do Criador, através dessa criação dos tronos. Nós somos individualidade do Criador. E podemos dizer que nós somos um fractal dos tronos. Fractal mas, peraí, isso não vai complicar, peraí. Na parte, vamos dizer, sutil, do nosso espírito, do nosso mental superior. Porque no corpo nós somos todos diferentes uns dos outros, certo? Falando na parte que é criada, depois vem a matéria, mas a parte que é criada espiritualmente, no espírito, no mental superior. O orixá Oxum, ou trono Oxum das cachoeiras, ele absorveu e incorporou uma das 7 ondas e passou a gerar ondas e multiplicar-se por meio de sua estrela viva. Aquela estrela, né, aquela estrela que eu desenhei lá. A qual projeta ondas vivas já em nível encantado. Para seus filhos, que absorvem por intermédio de suas estrelas vivas dentro de seus mentais, porque ele projeta essa estrela nos seus filhos, né? E eles absorvem nas suas estrelas o que a Oxum, como é o nome? A Oxum está transmitindo para elas, de estrela para estrela. Não. Gente, essa estrela aqui não tem nada a ver com as estrelas do céu. Vê lá se alguém vai confundir aí as coisas. As filhas que absorvem, por intermédio de suas estrelas vivas, dentro de seus mentais e tornam-se geradoras também individuais das qualidades divinas do trono encantado Oxum, que as rege e ampara suas evoluções
já no quinto plano da vida, onde os seres que estão sendo criados absorvem, via mental, as qualidades das divindades que os regem, tornando-se irradiadores encantados delas. Lembra dos primeiros vídeos que expliquei como adquirir uma qualidade, uma qualificação? Então, por isso que eu digo, vocês têm que ir lá nos vídeos anteriores para poder entender melhor, tá? As 7 ondas do mar são a repetição, as 7 ondas do mar, que são energias, né? São a repetição em nível encantado das 7 ondas geradas vivas do Criador, que dão às ondas fatorais a capacidade de multiplicarem-se continuamente, sempre se repetindo. Como a repetição dessas ondas acontece no quinto plano da vida, ou plano encantado, então nele surge uma hierarquia de tronos ordenadores dela. São os Oguns 7 ondas. Se um dia for permitido a abertura integral do mistério orixás, porque eles estão dando essas informações até o limite que permitiram, porque eles não podem dar tudo. Por isso que ele está falando aqui, ó. Se um dia for permitida a abertura integral do mistério orixás, vocês verão como o ritual de Umbanda sagrada, em sua teologia divina, é totalmente científico e diferente de muitas gêneses já escritas pelos pensadores religiosos. 7 ondas quer dizer 7 irradiações. Em alguns, 7 ondas pode potencializar como retirar e capacidade de irradiar ou gerar religiosidade. Se num centro de Umbanda estejam usando as energias de forma incorreta ou distorcida pelos médiuns, as 7 ondas dos orixás atuará consertando essa energia. O trono Ogum, 7 ondas, ele ativa seu mistério para enfraquecer ou anular trabalhos mediúnicos tortos ou muito à esquerda, quer dizer, para o mal, trabalhos para o mal. Como tem certos centros aí que dizem-se, eu sou espírita, e vai ver o centro que ele frequenta. Não é um centro de Umbanda cristão, não é um centro de Kardec cristão. É um centro que fica fazendo mal para os outros, a pedido das pessoas que vão lá. Médium que tenham conceitos... ele atua nos médiuns que tenham conceitos religiosos negativos também. Porque, às vezes, num centro bom, cristão, centro, às vezes, aquele médium está negativo, lá com os problemas dele, do dia a dia. E aí, como é que esse médium vai dar passes? Ele vai... Se um dos tronos não endireitar ele vai transmitir negatividade para a pessoa que vai receber o passe, né? Também. O trono encantado, Ogum do mar, quer dizer geração. Logo, o trono Ogum marinho ordena toda a geração, no quinto plano da vida. O campo de ação do Ogum marinho é tão amplo
que ele projeta suas ondas mentais ordenadoras da geração a todas as 77 dimensões planetárias da vida. Aqui da Terra, 77 dimensões aqui na Terra. E ele faz mediante com a projeção de ondas ordenadoras da geração encantada. O quinto plano da vida abriga trilhões, abriga trilhões ou mais de seres encantados. O divino trono ordenador da geração encantado é um só, mas sua hierarquia divina, formado por encantados, é tão numerosa que chega a bilhões, aqui é tri, agora é bi, que chega a bilhões de seres encantados, de alguns que são manifestadores do mistério Ogum do mar, ou trono do mar, né? O número de membros de sua hierarquia divina é maior que toda a população da Terra, incluindo os espíritos que transitam na dimensão espiritual. Na dimensão aqui da Terra, que transita espíritos, mas na dimensão espiritual. São aquelas dimensões ali que eu mostrei, todas elas não é matéria, todas espirituais. A hierarquia do Ogum, do mar, tem 70 bilhões. A hierarquia do Ogum, o trono do mar, tem 70 bilhões de seres manifestadores do mistério Ogum do mar ou Ogum marinho. Os escritores de Umbanda erram ao escrever ou ao dizer que Ogum marinho, beira-mar, Iara, etc., e outros, são todos iguais, e não são. Cada um tem sua função. Por isso que há hierarquia também. A diferença entre os tronos, né? Os Oguns, como ele na Umbanda chama, são os tronos, e cada um tem a sua função. Ogum marinho é algum ordenador da geração no quinto plano da vida, ou encantado. Ogum sete ondas, ordenador das 7 ondas geradoras e criativa no quinto plano da vida. Ogum beira-mar, ordenador da evolução e da geração encantada, ordenador dos seres encantados que vivem sob a irradiação do divino trono de geração Iemanjá encantada. Ogum Yara, ordenador das agregações mineral aquáticas. Já sabe que mineral é referente à partícula do amor, né? Mineral aquática no quinto plano da vida, ou encantado. Por agregações, entendam concepções, uniões. Porque todas as partículas que elas não somem, quer dizer, é um conjunto de coisas, mas que elas transformam em outras coisas para dar origem a outras coisas. Ogum 7 cachoeiras, ordenador das 7 correntes, aí já é corrente eletromagnética. 7 correntes eletromagnéticas, minerais, ó. Veja bem, vou chamar a atenção de vocês.
agregação mineral, eletromagnetismo mineral. Deixa eu ver se tem mais aqui. Uma coisa diferente da outra, embora a partícula seja ainda uma partícula do amor. E a outra eólica, que é a partícula do... não lembro, eu não lembro, tem que ir lá na tabelinha, não lembro. Então, o Ogum das 7 cachoeiras, ordenador das 7 correntes eletromagnéticas minerais, projetadas pelo divino trono mineral, que é agregador, Oxum das cachoeiras, ou Orixá Oxum encantada, regente divina das agregações no 5º plano da vida. Porque o amor, como eu já falei nos vídeos anteriores, ele agrega. O que ele está fazendo ali? Ele está agregando, está juntando as outras ondas que vêm também. Cada um tem a sua função. E nessa função há a transformação. Bom, se der para sentir aí no vídeo, eu vou fazer um intervalo, porque a 11ª acabou. Agora eu vou falar sobre a 12ª. Daqui a pouco. Então, senhores, vamos para a 12ª onda, a penúltima aqui, do plano elemental. O fator dessa 12ª onda é o fator paralisador. É quando ele tem que parar aquilo que está sendo criado para ele receber as outras ondas a fim de continuar a criação. Receber as outras ondas, fatores, né? Então, a 12ª onda é fatoral, magnetizada. O fator dela é paralisador, transportadora de fator telúrico puro, que tanto dá forma quanto paralisa. Essa onda é regida pelo trono essencial, lá do 2º plano, pelo trono essencial telúrico, em nível da Terra, conhecido como Orixá Omulu. Conhecido como Orixá ou trono Omulu, que é um trono telúrico, que é o regente da parte masculina negativa, ativa, cósmica e paralisante desse fator telúrico, que se contrapõe ou se polariza com a parte feminina passiva do fator aquático puro, a trono Iemanjá, e fazem surgir a 7ª irradiação religiosa do ritual, né, de Umbanda, da 7ª irradiação religiosa, que é a linha da geração, onde ela estimula a geração e a criatividade, e ele, o Omulu, paralisa as gerações desequilibradas e a criatividade desvirtuada dos princípios divinos da vida. Então, vamos lá. O Baluayê rege sobre a parte masculina positiva do fator telúrico. Nanamburuque rege sobre a parte feminina positiva. Oba rege sobre a parte feminina negativa. Omolu rege a parte masculina negativa. São os 4 orixás que regem sobre o fator telúrico ou fator evolutivo. Bom,
Há um pedaço em que eu não vou passar para vocês, porque não é que seja complicado, é porque não dá para. Eu teria que mostrar aqui para dar, mas não vai, para ver aí, porque é muito pequenininho, mas não vai fazer diferença nenhuma. A onda magnética essencial eólica de Ogum incorpora essa onda fatoral que gera o fator evolutivo em sua parte paralisante, pois ela tem por atribuição ou função paralisar o fluir ou a projeção reta da onda magnética que a absorveu. Então, a onda reta perde sua velocidade ou fluidez, parando em determinado local, e nesse local a onda fatoral telúrica também abrirá uma passagem para outro plano da vida, pois uma das funções do trono Orixá Molu é a seguinte: abrir passagens de um plano para outro. Dessa absorção da onda fatoral telúrica, a onda magnética essencial eólica projeta uma onda que segue direto para o terceiro plano, esse que estamos estudando, para o terceiro plano da vida, e projeta outra para o quarto plano da vida. Então, vamos lá. Então, após ela absorver a onda que tem que ser absorvida, né, para continuar, ela vai projetar mais duas ondas. Uma para o terceiro plano, outra vai para o quarto plano. Quarto plano da vida. Fazendo assim surgir a hierarquia do divino trono ordenador da evolução no terceiro plano da vida, ou plano dual da evolução. Ele é um trono elemental, o qual o denominamos de Ogum da Terra ou telúrico, ordenador, devido da evolução dos seres do terceiro plano. Veja só, a onda que se projeta por terceiro plano, ela vai ocasionar, vai criar uma hierarquia. E a outra, ela projeta, mas ela já vai para o quarto plano, que é para já ir preparar lá o que tem que ser preparado, né? O divino trono ordenador da lei, no quarto plano da vida, é o trono, agora está falando no quarto plano da vida. Da vida é o trono encantado, o qual o chamamos de Ogum das Sete Espadas, ou Ogum Megê, que é o ordenador divino da lei no quarto plano da vida, ou plano dual da evolução. E nesse plano, os instintos naturais dos seres afloram e devem ser anulados. Então, aí já começa a mexer, a preparar a consciência dos futuros seres no quarto plano. Preparação dos instintos. E então, nesse plano, no quarto plano, os instintos naturais dos seres afloram e devem ser
anulados. Senão, o ser ficará paralisado em sua evolução. É o caso dos animais, né? Os animais têm instinto, não tem? Ai, acaba a segunda onda aqui. Os animais, eles têm instinto. Eles têm que passar da fase animal para um elemental que não é esse elemental aqui desse plano, não tem nada a ver, tá? Mas eles têm que passar da fase animal para um outro ser que a gente não vê e que dizem que são esses seres que alguns que tomam conta das plantas, né? Outros acho que tem a ver com tempestade, com as águas. Tenho a impressão que é isso. Porque quando eles passam para essa fase, então, se evoluírem, eles passam para o plano humano. Aí vão ser futuros seres humanos, os animais. Por isso que a gente batalha, a gente quando começa a saber que nós fomos animais, a gente batalha para que as pessoas não matem os animais, não comam carne animal, porque a gente foi habituado. Eu sei que é um pouco difícil, mas não é impossível, e aos poucos deixando, né? Porque os animais são futuros humanos. Alguns animais que passam para outra fase, eu até creio que eles venham traumatizados. Quando nesses matadouros são muito violentos, quando matam os animais, como por exemplo os porcos, né? Que batem com marreta na cabeça deles, dão pontapés na cabeça, pegam neles e jogam a cabeça deles para eles. E eles às vezes ficam de um dia para o outro tremendo, ficam tremendo, né? Porque afeta os neurônios lá, então fica tremendo. Porque, na verdade, a realidade é que nós estamos comendo um futuro ser humano. E estamos comendo uma vida que o Pai e Mãe Criador criou através de seus tronos, não para ser morto, mas sim tem a morte natural por causa da evolução. Então, quando a gente é assim, para passar para outra fase, a gente tem que morrer. Ou ficar na mesma dimensão, porque se a gente não evolui, a gente estaciona. Tanto é verdade que essas pessoas que praticam mal, matam os outros, assaltam e matam, 80, 90, 100 vezes, eles ficam estagnados só nisso, eles não evoluem. Tá aí um exemplo bom para vocês entender? Então, quando está nessa formação, então, por exemplo, a onda está aqui. Aí vem, ela já também recebeu outras, mas ela tem que receber aquela que vai mudar, modificar, né? Então, ela está se mexendo, ela está indo. Então, vem como é que chama aqui? Deixa eu ver. O fator paralisador. Então, vem o fator paralisador, paralisa, mas ela continua maleável. Para que as outras ondas que virão não se espalhem, para haver concentração ali. Tá? Para haver concentração. Que isso vai fazer com que os instintos, também os instintos adquiridos ali, que eles também não se espalhem. E essa paralisação
quando daqui vai resultar duas ondas, que essa vai para a quarta, né? Ele vai ficar aqui preparado nessa outra onda, que é a modificação aqui, preparado para ir lá para a quarta. Tá? Para seguir em frente, seguir a criação. Aqui depois, na terceira onda, então, aqui vai ser cristalizado onde parou isso aqui. Cristalizar. Mas essa 13ª onda vai para o próximo vídeo, porque eu ainda não terminei o estudo, porque é muito longo. Hoje já estudei um pouquinho, fiz as anotações, mas ainda não dá para dar para vocês. Aí a última onda vai ficar num vídeo só. Olha uma tecla vibratória, uma tecla, né? Aqueles mantas que a gente vê, uma tela vibratória. Olha o outro. Isso aqui são fatores, que formam essa tela, fatores. E aqui. Olha uma tela mista. Olha aqui em cima. Ela é composta com esses 4. Aqui também formado por 3, ó. E dá essa tela. Olha a outra. Tudo é em fios de luz, tudo finíssimo. Deixa eu ver aqui. Ondas vibratórias. Na Igreja Católica, o Papa fala muito dos mistérios. E isso aqui são mistérios da criação, que está sendo divulgado agora nesse último ciclo da Terra. Está sendo divulgado mais coisas extraterrestres, coisas do umbral, coisas do inferno, divulgando coisas do núcleo da Terra, falando do arrebatamento. Arrebatamento, as pessoas que apareceram nesses filmes pensam que é assim, né? Então eles fazem aqueles filmes, a pessoa deixando a roupa e vindo. Não. Arrebatar é quando, às vezes, por exemplo, nessas catástrofes, nessa guerra sem sentido, né? 2 guerras sem sentido, então essa última agora é Israel e o Amã, que é isso? Né? Então, os extraterrestres, com as suas naves que eles camuflam, né? Invisível, eles colocam um escudo de invisibilidade, estão lá, enxugando lá, pegando as naves, pegando os seres que desencarnaram. Outros, por merecimento, esses seres evoluídos, eles vêm aqui mesmo
na superfície, invisivelmente, porque o corpo deles vibra numa outra frequência, e desligam o cordão, aquele cordão de prata, né? Corta lá, como eles fazem, não sei se tem algum aparelho, porque existem aparelhos também do outro lado, na parte sutil, tá? Então, eles desligam e levam a pessoa para ela não sofrer. Porque imagina, né? Pessoa que não tem merecimento, e aquilo vem, aquela coisa, destrói aquela bomba, aquela frequência da bomba, ela vai ocasionar no nosso corpo espiritual, nosso verdadeiro corpo, vai ocasionar problemas. Pode ocasionar até deformações que a pessoa vai ter que encarnar e reencarnar e reencarnar e reencarnar até conseguir endireitar aquele corpo. A gente vê muitas pessoas, eu já vi mais de uma pessoa que tem um negócio alto aqui, né? É assim, tem um negócio alto, e eles andam, e eu vi um empregado de supermercado assim. Aquilo é uma deformação que pode ter sido ocasionado por uma bomba, por fogo, ou quando a pessoa vai para aquele inferno que tem fogo mesmo, tem fogo, que aquilo fica queimando ali, e a pessoa sentindo aquela queimação. Só que não vai queimar, mas vai deformar o espírito, tá? Gente, o Criador só permite que certos seres chamados Elohims na Bíblia criem quando eles atingem um certo nível de amor incondicional, porque aí eles não vão fazer aberrações, como fizeram aqui no passado e faziam, mas talvez ainda façam, em certos lugares secretos, onde cientistas trabalham com outros cientistas extraterrestres, mas que não são da luz, e fazem aberrações, como já foi narrado, por trabalhadores que foram lá ampliar, né? Então, colocam seres humanos dentro de jaulas, mulheres, homens, e mulheres também servem de objeto sexual, né? Dos cientistas que estão lá, pedindo socorro. E eles dizem, não fale com eles são malucos, eles têm que estar dentro da jaula, porque eles não podem ficar soltos. E são para as experiências horríveis. Imagine uma das experiências que ele viu, imagine um ser humano com 4 pernas, né? Ser humano com 4 pernas, ele viu isso. Vai parecer até um lampião, né? Assim, ou para frente, ou as pernas na parte de trás, outros com 2 cabeças. Outros com 2 ou 3 braços, etc, etc. Ora, pense bem, você para colocar um outro ser ligado a ele, com 2 cabeças, você destruiu o corpo dessa pessoa e introduziu. Eu não sei como é que vai ser a alimentação dele, né? Não sei. Então, ele vai ficar assim até morrer, até morrer. Animais, faz experiências também com animais. Então, o que é que acontece do outro lado da vida? Só vai construir novos planetas, novos corpos materiais, novos espíritos, só aqueles que tiverem a mesma faixa vibratória do amor
incondicional do nosso Pai, Mãe, Criador primordial, certo? Então, tudo é perfeito, por merecimento e por confiança, porque sabe que aqueles seres não vão fazer aberrações. Embora haja muitos seres meio estranhos para nós, que somos assim nessa forma humana, então a gente vai encontrar seres de cabeça quadrada, de triangular, as variações, né, do universo, seres com chifres, seres com aquela protuberância como tem os reptilianos, os draconianos com aquele rosto bem semelhante aos dinossauros, tipo Grey, nem todos são Greys, tem outros seres que é um tipo Grey, mas não são os Greys ruins, são os marrons, os cinzas e marrons. Com 3 dedos, outros com 4, uma série de... E às vezes são experiências, vamos fazer um ser assim para ver a dificuldade para ver se dá certo com 4 dedos só. Com 3 dedos, fazem tudo com 3 dedos. Lá no planeta deles e nas naves. As naves são, a maioria das naves dos seres evoluídos é feita de matéria do cosmos. Aí, quando não serve mais, eles devolvem, desmancham e devolvem ao cosmos aquelas partículas, tá? Bom, senhores, eu fico por aqui. Tudo de bom para vocês. Esse vídeo parece que 1 hora, né? 1 hora e alguns minutos. Mas a outra, a 13ª, vai demorar mais, eu acho. Então, tudo de bom. Espero ter ajudado a quem gosta de estudar essa parte da Gênese, que isso aqui é a Gênese Sagrada, né? Da criação. Então, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.